Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, nas minhas redes digitais. Você pode escrever aí, Paulo Roberto Maciel, e chega lá. Tá bom? Vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 liturgia referente ao dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, 7ª semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase à liturgia, ao evangelho, ao texto de São Lucas, médico e secretário do apóstolo São Paulo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com a minha camiseta. No rito temos a missa própria com o prefácio da Ascensão. Agora, a missa, segundo informa a Igreja Católica, pode ser também em intenção, como memória facultativa, das almas de São Marcelino e São Pedro mártires, dois santos que foram mártires. Aí, no caso, se o presidente da celebração resolver fazer a missa nesta homenagem, a cor é vermelha, a cor dos paramentos, ok? Primeira leitura, eu vou fazer da missa comum. A leitura, e por isso eu estou com um branco aqui, é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1º ao 8º. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo apóstolo, rogai por mim, rogai por nós. Eu senti a presença de Paulo aqui, meu xará. Eu sou o xará dele, né? Obrigado, São Paulo apóstolo, pela sua intercessão junto a Cristo Jesus. Ele foi o maior pregador de Jesus, o maior transmissor da palavra, aquele que praticamente é responsável por nossa evangelização, nós que somos gentios, não somos judeus, éramos do povo pagão, não é? Mas hoje somos cristãos. Agora temos o salmo responsorial, o salmo de resposta, é o 67, na Bíblia Vulgata, ou 68 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º AC, 6º ao 7º AB, refrão 33A. Reino da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Acho que eu falei da primeira vez reino, mas é no plural. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome, o seu nome é Senhor.
exultai diante dele, reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos, reinos da terra, cantai ao Senhor. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São João, discípulo amado, o apóstolo praticamente mais novo, de acordo com nossas pesquisas. Ele escreveu o último Evangelho da Bíblia, que é assinótico, o único assinótico, que não tem semelhança com os outros. É mais espiritual, mais teológico, a partir de tudo aquilo que ele viveu com Cristo Jesus. Capítulo 16 do Evangelho de São João, versículos do 29 ao 33. Vamos aclamar primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha que bonito, uma criança abraçando Jesus. Olha aí. Vamos, então, à leitura. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Caminhemos com toda a igreja na força da paz e ao encontro do amor do Senhor. Além de rezarmos pela unidade dos cristãos nesta etapa da divulgação da palavra de Deus, também nos preparamos para celebrar o Pentecostes, que nos traz o tempo da igreja, sua missão no mundo de agora. Busquemos, pois, a união da fé e da caridade. Busquemos os valores insubstituíveis do reino do céu. É o Espírito de Cristo que nos une e nos fortalece na comunhão e na santidade. Diz o livro Deus Conosco, que acrescenta ainda: os discípulos tinham a impressão de que tudo estava claro, que era tudo fácil, que tudo estava resolvido. Mas, de uma vez, viram que não era bem assim. Continuavam fracos, medrosos, prontos a fugir para não se comprometer, apavorados diante da maldade dos poderes do mundo. Aprenderam que tinham uma só garantia, o poder de Jesus, que os mantinha unidos a si e que era mais forte que o poder do mal.
Quando acreditaram nisso, estavam prontos para anunciar o Evangelho. Que bonita reflexão, né? Agora vamos a mais uma interpretação do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que está escrito aqui sobre João 16, versículos do 29 ao 33. Tomados de entusiasmo, os discípulos declaram a Jesus: nós acreditamos que tu saíste de junto de Deus. Os seguidores de Jesus dizem isso, mas Jesus, conhecedor do coração humano, apaga logo esse fogo de palha, por saber que a fé dos discípulos é fraca, insuficiente para permanecerem fiéis ao Mestre na hora de sua paixão e a morte. Ao chegar à morte. Com efeito, a partir do momento em que Jesus foi preso, haveria dispersão para todo lado. Pressionados, uns fogem, outro nega e alguns se mantêm à distância, conforme o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 23, versículo 49. Os discípulos deixarão o Mestre sozinho, mas ele garante que não está só. Com ele está Deus Pai, que nunca o abandona. A última frase é um grito antecipado de vitória. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, diz Jesus. Repita. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Com seu sacrifício, Jesus vence o mundo injusto. Esse mundo perverso, mundo relativizante, que relativiza tudo. Jesus, na cruz, ele nos salvou. Foi ali que ele venceu o mundo. Foi na cruz. Muitos pensam que ali ele fraquejou. Não, pelo contrário. Ali ele foi o cordeiro imolado pelos nossos pecados, nos salvando para a eternidade. Olha aí, aqui Jesus venceu o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo na cruz. Com seu sacrifício ele vence o mundo injusto e as forças do mal. Seus discípulos são chamados a participar da luta com a certeza da vitória. Jesus ressuscitou. Jesus subiu ao céu. E aqui temos no livro Palavra e Vida mais uma reflexão. João 16, versículos do 29 ao 33. A vida é uma luta entre o que nos parece mais fácil a curto prazo e aquilo que nos faz ser mais autênticos, mais nós mesmos, mais livres. Essa luta está dentro de cada um de nós, seja na igreja ou na sociedade. Não é fácil comprometer-se com a verdade, com o Evangelho. Exige esforço, tensão, sofrimento. É sempre estar presente quando, aliás, sempre está presente a tentação de se deixar levar. E nós temos que vencer essa tentação de se deixar levar. Nós não podemos fazer como os outros. Não podemos complicar a vida. Se Jesus não tivesse lutado em lugar de caminhar para Jerusalém, teria se dirigido para outro lugar. Mas então não teríamos conhecido o amor de Deus e não teríamos a paz. Vamos agora aos santos do dia. Hoje pode ser celebrada uma missa em homenagem a São Marcelino Presbítero e São Pedro Exorcista. Esses santos faleceram em 304 em Roma, de acordo com o Martirológio Romano e o site revista.arautos.org. Marcelino e Pedro foram mártires durante a perseguição do imperador Diocleciano.
O Papa São Damaso conta que, durante a perseguição do imperador Diocleciano, ambos foram condenados à morte e conduzidos ao lugar do suplício no meio da floresta. No local foram obrigados a cavar com as próprias mãos a sua sepultura para que os corpos ficassem ocultos a toda a gente. No entanto, uma piedosa mulher chamada Lucina sepultou dignamente seus santos corpos em Roma, junto à Vila Labicana, no cemitério Ad Duas Lauros. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor, Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados entre o clero romano. Por meio dele e de Pedro o Exorcista, outro sacerdote, muitas conversões ocorreram na capital do império. Como os dois se tornaram conhecidos por todos daquela comunidade, inclusive pelos pagãos, não demorou serem denunciados como cristãos. No cárcere, conheceram Artêmio, o diretor da prisão. Artêmio tinha uma filha adoentada e contou isso a Marcelino e Pedro. Numa noite, misteriosamente liberto das cadeias, Pedro, o exorcista, foi à casa de Artêmio e disse que a cura da filha Paulinha dependeria de sua sincera conversão. Começou a pregar a palavra de Cristo e pouco depois o diretor da prisão e sua esposa se converteram. A filha Paulinha se curou e se converteu também. Dias depois, Artêmio libertou Marcelino e Pedro, provocando a ira de seus superiores. Os dois foram recapturados e condenados à decapitação, ou seja, corte da cabeça. Foram levados para um bosque isolado onde lhe cortaram as cabeças. Também Artêmio morreu decapitado, enquanto sua esposa e filha foram colocadas vivas dentro de uma vala que foi sendo coberta por pedras até morrerem sufocadas. Era o ano de 304. Santo Artêmio, São Marcelino, presbítero, São Pedro, exorcista, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 2 de julho, aliás, 2 de junho, o mês número 6, 2 de junho. É dia de Santo Eugênio I, Papa, faleceu em 657. Sucedeu a São Martinho I e combateu, como ele, a heresia dos monotelistas. Santo do dia 2 de junho, São Nicéforo, de Constantinopla, foi bispo, faleceu em 829. Era simples leigo quando foi aclamado patriarca de Constantinopla, exilado pelo imperador iconoclasta Leão V por defender o culto às imagens sagradas. Santo do dia 2 de junho, São Nicolau, faleceu em 1094, foi um peregrino que percorria a região de Apulia, Itália, levando na mão um crucifixo e invocando sem cessar o perdão de Deus. Santa do dia 2 de junho, Santa Blandina, que faleceu no ano 177, no início da era cristã. Blandina era uma mulher cristã muito respeitada. Ela foi decapitada em Lyon, na França, nos tempos do imperador Marco Aurélio, após sofrer numerosos tormentos. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, foram feitos santos mártires Blandina, o bispo Potino e 46 companheiros cujos valorosos e repetidos combates durante a perseguição do imperador Marco Aurélio foram referidos na carta que a igreja de Lyon enviou à igreja da Ásia e da Frígia. Potino, nonagenário, expirou pouco tempo depois de ser encarcerado. Entre os demais cristãos condenados, uns morreram também no cárcere, outros foram reunidos no meio da arena para espetáculo de milhares de pessoas. Os que tinham sido identificados como cidadãos romanos pereceram decapitados e os restantes expostos às feras. Finalmente, Blandina, suportando prolongados e cruéis tormentos, foi degolada.
teve a cabeça cortada, seguindo os passos daqueles a quem antes exortava a alcançar a palma do martírio. Santo do dia 2 de junho, Beato Sadoc, presbítero e companheiros mártires. Eles morreram no ano 1250. O bem-aventurado Sadoc foi superior do convento dominicano de Sandomierz, na Polônia. Ele foi trucidado pelos tártaros, junto com outros 48 religiosos, enquanto cantavam a Salve Regina, o Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu quero rezar aqui também um pequeno exorcismo, a oração de São Bento, para espantar a tentação, espantar o diabo da nossa vida, o demônio que fica nos atentando, fica nos seduzindo com esse mundo perverso. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. A cruz sagrada de Cristo Jesus seja a minha luz. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem, ele providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, acate. Até o pai terreno, a mãe terrena, dá um não ao filho, quando percebe que é o melhor. Quando for para esperar, espere. Eu estou esperando também alguns pedidos que eu fiz a Deus e não foram atendidos. As demoras de Deus acontecem. Nós estamos lidando com o onipotente. Deus não tem esse tempo como nós temos aqui, esse espaço exíguo que nós temos aqui, não. O tempo de Deus é outro. O espaço de Deus é outro. Um dia nós estaremos nesse tempo, nesse espaço, nesse kairos. Então, demora para uma prece ser atendida, uma súplica, às vezes demora. Mas nós temos que suportar as demoras de Deus, aceitar, ou mesmo os nãos de Deus. Afinal de contas, recebemos tantos sims. Por que se irritar com alguns nãos ou algumas demoras? Muitas coisas que eu pedi estão começando a ser atendidas por Deus. Shalom Adonai. É a paz de Cristo Jesus para todos. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, a Maranatá. Como dizemos nós católicos, Maranatá ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será a parousia, o juízo final. Num único evento, Deus, em sua onipotência, reunirá toda a humanidade e dará corpos glorificados àqueles que quiseram, que o aceitaram, aqueles que aceitaram Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, o Filho Redentor, Jesus Cristo e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nosso defensor.
aqueles que aceitaram Jesus como Deus, aqueles que se arrependeram de seus pecados e aqueles que foram batizados, terão corpos transfigurados, glorificados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, e terão a vida por todos os séculos dos séculos. A vida definitiva, a vida perene, a vida eterna, com felicidade em plenitude. São Paulo apóstolo diz, o sofrimento, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Viveremos juntos com Deus, com Maria Santíssima, com São Pedro, São José, São Paulo, São João, São Tiago, Santa Maria Madalena, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Bernadette, tantos santos e santas que estarão conosco. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. repórter paulomaciel.blogspot.com